partir de uma análise primeiro internacional, para depois pensar um pouco as consequências como é que esse processo se desdobrou nacionalmente, né? Passou muito rápido esses 10 anos, né? Eu abri o jornal no começo desse ano e estava falando já dos 10 anos de 2013 e parecia que tinha sido ontem, né? E acho uma coisa interessante para se considerar, além desses elementos que a gente já colocou aqui, uma das coisas é a questão internacional, né? E a gente vivia um processo. Tem um livro muito interessante do Mandela sobre a questão, chama A Crise do Capital, né? Em que ele retrata esse último crescimento do capital no pós-Segunda Guerra e a crise de estagnação que entrou o capitalismo na década de 70, né? Já começando no final dos anos 60, né? Explodindo os primeiros movimentos já em 68. É interessante também já pensar esse negócio de 68, porque também foi uma coisa que foi trazida à baila, algumas demandas demandas de emancipação política que foram trazidas à tona de novo, né? As demandas dos costumes e tal. E então, em 68 para frente, começa a desacelerar a economia internacional, né? Um grande índice de crescimento internacional. E entra numa crise de estagnação nos anos 70, e que essa crise dura mais ou menos até o começo do ano 2000, né? Aí tem o Brenner, que discute isso também, tem o Arrighi, tem uma série de outras pessoas que discutem essa discussão também e atualiza esse debate. E dentro disso, a gente viu uma explosão também dos movimentos sociais de luta, do movimento trabalhador, da classe trabalhadora, mas também movimento de mulheres, movimento negro, de 68, né, até mais ou menos o começo dos anos 80, 83, 85 e tal. O Brasil participa desse processo com dois movimentos. O 68 em Osasco, né, o Cobrasma e também em Minas, né, movimento estudantil. Depois a ABC Paulista. Então tem esse grande movimento. Isso é interessante a gente pensar essa primavera, a última primavera de lutas sociais, de lutas trabalhistas que a gente teve, que foi muito importante. E dentro disso, né, pensar as experiências que se desenvolveram. O fato é que depois desse ciclo de lutas, esse grande guarda-chuva, que é o 68 até os anos 80, começo dos anos 80, depois disso as lutas sociais foram desacelerando. A gente fala que a gente viveu 20 anos de restauração burguesa, né? Que logo no final dos anos 80 começou a crise também dos países de transição socialista e tal, né? E uma ressaca dos anos 90. Então a gente continuou. Duas coisas se combinam. Uma foi o declínio dos movimentos combativos de lutas sociais, tal, né? De massas, né? Não que deixasse de acontecer, porque isso nunca deixa de acontecer em determinada medida, mas uma queda significativa das mobilizações, né? E o aspecto da transformação radical do sistema, ela desapareceu de pauta, né? Nos anos 90. E aí, então, soma essa crise econômica, a estagnação, baixo crescimento, né, por um lado, e, por outro lado, um declínio das lutas sociais. E grandes ataques à classe trabalhadora. É sempre repetido isso, mas de Thatcher e Reagan, tudo, de lá para cá, né, e uma série de ataques aos direitos trabalhistas. Isso aconteceu a crise dos sindicatos, né, e dos partidos políticos e tudo mais. No começo dos 2000, então, você tem uma nova onda de crescimento, né, que vai durar do começo da primeira década de 2000, de 2002 a 2008, 2000 a 2010, 2000 a 2013, né? A crise de 2008 foi um marco nisso. Embora no Brasil conseguiu-se atrasar um pouco os efeitos da crise, sobretudo por causa da relação com a China, da venda de commodities para a China, né? A China desacelerou devagar, manteve muitas compras do Brasil, e isso fez a gente aterrissar devagar, né? A partir de 2010. O Lula disse que seria só uma marolinha, lembra? Vai ser só uma marolinha que vai chegar fraquinho no Brasil. Então tem esse aspecto, né? Dessa crise. Mas tem um elemento interessante nisso, que teve uma melhora das condições de vida da classe trabalhadora nesse período, né? E no trabalho, salário, consumo, uma série de coisas. Embora também, né, uma coisa que é de se considerar é também uma grande parte desses empregos que foram criados nessa primeira década de 2000 foram empregos precários, né? Baixo salário, tudo mais. Mas, de qualquer forma, que o Postman trabalha bem isso, né? Mas, de qualquer forma, houve uma melhora na condição de vida da classe trabalhadora para um setor. Um setor que vivia na extrema pobreza teve uma melhora na renda, né? Um setor que vivia na pobreza melhorou.
Giovanni já destacou isso, né? A classe média foi a que menos conseguiu melhoras nas suas condições de vida, né? Não piorou, mas cresceu pouco, né? Mas, de qualquer forma, teve uma aproximação, que isso gerou todo esse debate de nova classe média, que eu acho um pouco besteira, mas nova classe média e tal, porque, na verdade, é a classe trabalhadora com setores precarizados, que antes passavam fome, agora passaram a ter salários, né? Então, não dá para chamar de nova classe média o trabalhador que agora estava passando fome, agora conseguiu um emprego de R$1.000. Mas ótimo que conseguiu esse emprego de R$1.000. Isso é uma primeira fase desse processo. Só que alguns setores, amplos setores da sociedade, passaram a querer mais do que o que tinha, porque, embora tenha tido melhora do salário, em determinado nível ganho salarial e melhora no consumo, o que a gente não teve foi transformações estruturais. E o PT já estava no governo há um certo tempo, ia ser 15 anos, né, de governo já. E o PT, então, acabou sendo alvo dessas críticas, por não ter tido as transformações estruturais. A escola pública continuava precária, o SUS continuava precário. É ótimo que exista o SUS, né? Que tem gente que realmente depende do SUS para cuidar da sua saúde. É ótimo que tenha escola pública e a gente tem que defender a escola pública e defender o SUS. Mas estava aquém das demandas da população ainda. Demora para marcar consulta, poucos professores na escola pública, metade ganhando semi-contratado, contrato rotativo. As universidades também viviam um processo parecido com esse. Então, isso gerou uma série de crises e de críticas àquele governo. Havia uma certa perspectiva de gradualismo, né? Que o petismo ia conseguir melhorar a vida ano a ano, e cada vez melhor, como se não tivesse fim essa melhora nas condições de vida. E isso foi impossível, né? Então, isso acabou gerando um certo descontentamento interno. Tal. E isso se soma com os efeitos da crise internacional de 2008. A crise internacional de 2008 ela se espalhou rapidamente pelo mundo, né? E as economias, as principais economias do mundo rapidamente tentaram minimizar os seus efeitos, né? Mas era uma crise que apontava que o sistema capitalista não tinha para onde crescer mais, né? E crise dos capitais especulativos e essa coisa toda, né? E isso muito ancorado também no trabalho precário, né? De baixo salário, contra alta rotatividade, terceirizado. A gente fez muita campanha, a gente fez muito ato contra a terceirização, né? nesse período aí, né? E a crise de 2008, ela gerou uma outra coisa também, que foi um outro leque de luta internacional. Começou a comparar o período de 2008 em diante, 2008, 2018, se quiser, 2015, com o período do 68, tentando fazer um paralelo com essa questão, né, que é interessante. Mas isso levou uma crise da hegemonia norte-americana, né, da OTAN também. E a crise da hegemonia norte-americana e da OTAN, por sua vez, levou uma crise de dominação no Oriente Médio. Com isso, vários governos do Oriente Médio, ditaduras, governos autoritários, começaram também a ser abalados na sua perspectiva de dominação, né? Porque entrava menos dinheiro americano, entrava menos arma, menos tudo, né? Então teve os processos da Tunísia, da Síria, mas do norte do continente africano, no Egito, vários outros países foram entrando nesse processo, Marrocos, chegando até a Palestina, que a gente chamou isso de Primavera Árabe, né? Então esse processo como um todo, e isso contagiou vários países, né? O Brasil vinha já em 2008, eu lembro, 2008, 2009, o Brasil já estava tentando fazer greve geral, chamar alguns movimentos, que os ricos paguem pela crise, toda essa questão, né? Que foi rolando nesse processo. Eu comecei minha militância mais ou menos aí em 2005, 2006, então eu peguei todo esse processo no movimento estudantil, depois no movimento de professores, né? E a gente tinha muita esperança. Giovanni falou dos iludidos, né? Tal. A gente tinha muita esperança nisso, né? Esse processo de conseguir aproveitar esse movimento e construir bases. Obviamente, você vê, eu lembro de 2013, nos atos em São Paulo, aqueles atos gigantescos, você fala, gente, isso aqui, mas como é que vai ficar isso aqui? Porque acaba o ato, não constrói nada. O pessoal entra no metrô e vai embora. Pega o ônibus e vai embora. Você não consegue construir nada. Você vê lá a mobilização de massas. No primeiro momento, parecia uma coroação de uma expectativa de combate de classe, de luta de classe, né? Porque estourou esse processo no Oriente Médio, né? Aí depois o Indignados na Espanha, né? Com um movimento muito importante. O pessoal falava da juventude sem futuro, lembra?
jovem sem futuro, porque a galera o pessoal tinha diploma universitário, tinha feito curso técnico, tinha feito tudo e não tinha emprego, tinha 40% de emprego entre os jovens, né? O pessoal sem direito de aposentadoria, os mais velhos não queriam se aposentar e não se criava mais postos de trabalho. Nos Estados Unidos, migrando a sua indústria para a China, então aquele monte de cidade fantasma nos Estados Unidos, né? E aí surgiu esse movimento Indignados, depois o Podemos, né? E tentando canalizar isso. Depois também o Occupy Wall Street, né? 99% contra 1%, que eram os 99% que vivia trabalhos precários, baixos salários, alta rotatividade do trabalho, né? E sem direitos sociais, morador de rua, série de coisas, enquanto 1% acumulava. Então isso colocava uma série de elementos que parecia que era uma abertura de uma nova fase de combates, né, de luta e de enfrentamento dos limites históricos do capitalismo, né, estruturais do capitalismo, né. E aí teve os movimentos na Argentina, também greve geral na Argentina, 2011, 2012, parou tudo, metrô. Eu passei um mês lá nesse período, em 2011, aí estava tudo parado, coisa linda de se ver. Corte de rua, piquete, paralisação de rodovia, greve de aeroviários, né, e tal. E processos aqui no Brasil também e tal. Então, isso foi um elemento muito interessante, né? E aí, isso também, o Brasil demorou para ter essas lutas radicadas, lutas de massa. No Chile estava rolando também, rolou em 2005, né, a Marcha dos Pinguins, aí depois 2011 rolou de novo, né, e 2011, 2012, e o Brasil não acontecia nada. A gente só em pequenas lutas isoladas e tal, né. Lutas dos professores universitários, professores da rede pública, bancários, né, as categorias de funcionários públicos do Estado, que podem ser enquadrado como baixa classe média, se quiser, né, tal. Para mim, classe média é um setor da classe trabalhadora que vive de salários acima da média nacional, né? Então, para mim, classe média é classe trabalhadora, né? Embora você possa falar, o cara é assalariado, ganha 10 mil, ainda assim vende a força de trabalho dele e tal. Ele está muito diferente do nível médio da classe trabalhadora, da massa trabalhadora. Você joga no IBGE, a massa trabalhadora hoje ganha R$ 2.800 por mês. Sabendo que está os que ganham 2.800 e os que ganham menos também, tá tudo nesse bolo aí, né? Que acaba virando uma média geral, né? Tá. E aí, então, você tem esses elementos. Aí, quando começa, então, os processos de 2013, eu coloco dentro dessa marca, né? Uma crise internacional que estava se gestando e que estava chegando forte no Brasil, começou a desacelerar o crescimento. O Brasil não ia poder crescer, teve ano de crescer 7%, 6%, né? O Brasil não podia crescer 7% durante 20 anos, 30 anos, 50 anos, sem mexer na estrutura produtiva, sem mexer em nada, né? Apenas com o setor de construção civil e o setor de frigorífico, né? Não é possível que se mantivesse tanto, né? Tal. Ser uma reforma agrária que distribuísse terras aos trabalhadores do campo e mudasse a questão produtiva, né? Sem fazer uma reforma urbana, sem nada disso, como é que você ia conseguir outros níveis de... Nossa, já foi tudo isso. Falta 5 minutos. Eu só me apresentei aqui. E aí, então, 2013 abriu essa expectativa, né? Muito interessante e tal, de transformação. Então, eu acho que uma coisa principal, um conceito que eu queria colocar aqui é isso. A princípio, essa massa difusa, eles se levantam contra as limitações estruturais, querendo mais, avançar mais. Mal sabia as massas que a coisa ia piorar mais ainda, né? Mas querendo mais, né? Porque a propaganda que o Brasil era um país que crescia, que se desenvolvia. Mas aqui, para a classe trabalhadora, o que a gente via era que as condições continuavam precárias, né? Trabalho, salário, moradia, transporte, saúde, educação. Infraestruturalmente, não se mudou nada, né? Óbvio que o pessoal fala do consumo, né? Comprou TV, financiou carro, beleza, isso tudo aconteceu, mas ainda assim, sem uma melhora substancial da condição de vida da classe trabalhadora, né? E aí, então, esses movimentos de massa, eles vão se intercalando. É interessante pensar esses 10 anos e tudo que acontece, né? Nesse período para frente. Depois de 2015, teve as lutas estudantis
os alunos da rede pública. Teve greve geral, tem as pesquisas que mostram as greves, e o salto de greves que teve foi maior do que o salto de greves dos anos 80. Teve muita greve. Então não foi só ato estudantil secundarista e universitário e classes médias fazendo protesto. Teve muitos atos, teve muita greve de trabalhadores, né? De várias categorias, né? E tal. Você pode olhar esses dados, tem esses dados agregados aí, fácil de conferir. E aí, esse primeiro momento, que é uma crítica das massas contra a estrutura precária, contra a política do reformismo, um reformismo insuficiente do petismo, né? Um reformismo insuficiente. Pensar também que o Haddad era prefeito no momento da eclosão dos atos de 2013, né? E a política foi horrível, foi de repressão, né? E a polícia massacrou militante, foi terrível isso, né? E tal. Embora a polícia se sentiu agredida ainda. Eles ficaram com sede de vingança, por isso votaram no bolsonarismo em peso depois. Mas aí tem uma mudança. Primeiro, essa crítica à estrutura de dominação, à estrutura de exploração, à estrutura política corrupta. O Estado é corrupto, o parlamento é corrupto, a gente sabe que tudo isso é verdade, né? Mas teve uma mudança aí no sentido quando você começa a ter a direita investir pesado nos atos, né? Porque aí a crítica à estrutura social, a crítica ao Estado, às instituições do Estado, elas se transformam em críticas ao governo, à gestão estatal. E nisso se investe pesadamente essas empresas, mega empresas, ou um setor dos latifundiários, né, do agronegócio. E isso traz à tona um novo bloco. Esse bloco junta o setor armamentista, que quer vender arma, que em vez de enfrentar os temas da segurança pública, você libera armas e faz um lobby com a indústria armamentista. Eles investiram pesado nas eleições. Juntou o setor todo da igreja, que eles tinham aquela coisa da neopentecostal de avanço, de conquista e tal, né? E também começou a ter menos conquista para os fiéis. E teve o Per Anderson tem um texto sobre isso. Menos conquista para os fiéis. E aí isso também abalou a igreja. A igreja se juntou nesse bloco também. E tem a pauta dos costumes, porque a sociedade ela vem se transformando desde os anos 60, a liberdade sexual, a questão racial, uma série de problemas vem entrando na baila, e o pessoal culpou o PT também por isso, por ter aborto, por ter uma série de coisas. Então, a pauta de costumes se juntou com a igreja, com esse bloco, a pauta armamentista, e isso eles conseguiram galvanizar e dominar esse bloco, e fazer os próximos 5 anos, de 2016 em diante, foi da direita, 2018 em diante, se quiser, depois da queda da Dilma. Essa parte é que vai hegemonizar esse bloco, né? E hegemonizando esse bloco, a crítica ao sistema virou crítica ao petismo, a um tipo de gestão. Aí, tirando o petismo, essa gestão direitista, de extrema direita, que assumiu os lêmios do Estado, só não piorou o Estado, porque o Estado é uma máquina gigante. Nem o bolsonarismo conseguiu chegar e mudar tudo o que ele queria, porque o Estado é pesado, é difícil, é gestão e gestão para você conseguir mudar alguma coisa. Eles pegaram esse Estado, varreram o PT e conseguiram implantar um período de regressão. Mais regressão para as questões sociais e de maior valorização do capital, dando espaço maior para a lumpenburguesia, uma burguesia que não liga para regras sociais, e políticos que não ligam para regras sociais também, regras políticas, que o lucro está em primeiro lugar e vão, inclusive, atentar contra a Constituição. Reivindicar trabalho escravo, reivindicar assassinato na periferia e todos esses elementos que a gente está vendo agora. Então, se a gente viveu os primeiros 5 anos de combate, de auto-organização, desde greves gerais, né? Em 2017 teve uma greve geral importante, né? Uma série de atos dos estudantes, de professores, de bancários, que ainda estava acontecendo nessa primeira fase aí, 2013, 2014, 2015. Aí a gente entrou depois num processo maluco no andar de cima, né? O Lenin tem aquela frase lá que um processo revolucionário ele se gesta quando quem está em cima não é capaz de manter em cima e quem está embaixo não aceita mais estar embaixo, né? Tal. E aí entra numa crise de dominação, né? Uma crise orgânica da dominação.
Mas o que a gente viu, infelizmente, foi nesse processo aí, nessa segunda fase, né, de 2016 em diante, uma loucura na política, que a gente ficava totalmente desorientado, né? Primeiro, a deposição da Dilma, né, que foi um golpe, né? Até hoje tem gente que diz que não foi golpe. Embora tenha sido um golpe parlamentar, por dentro do parlamento, você tem um processo eleitoral, as pessoas votaram naquela pessoa e ela foi derrubada. E tem os áudios, e tem as entrevistas, tem um documentário interessante da BBC, provavelmente vocês já viram, mas talvez quem tenha assistido não, que é Brasil em Transe. São 3 vídeos. Aí o Intercept lançou mais um agora também chama tem o mesmo nome. Então. É muito interessante de ver isso. Como que vai acontecendo todo esse processo do golpe, né, do impeachment e tal. E o que aconteceu? Nessa crise que estava o Estado, que estava a classe política, o que a burguesia fez? O que a classe dominante fez com seus representantes? Os representantes da burguesia deram de presente a Dilma. Como a gente chama de boi de piranha, né? Deu ela de mão beijada. E até o Lula deu ela de mão beijada, porque o Lula, uma hora, também falou que não foi golpe. Não, foi tudo institucionalmente feito, tudo mais. E o outro elemento da Lava Jato também, que eu lembro. E nisso tem os áudios do Jucá, né? Que o Jucá falando, não, tem que depois a Dilma mesmo, estancar essa sangria, a gente se recompõe e tal. E é muito interessante isso, que um vai devorando o outro. O Aécio, que estava nesse processo, ele iniciou essa contestação do resultado eleitoral, e depois ele apareceu na lista do Odebrecht. Olha que loucura. Como alguém que recebia o dinheiro da corrupção. Ele falando que o PT foi o partido mais corrupto. Toda vez que eu entro na sala de aula, os estudantes falam isso. Ah, professor, mas é que o PT foi o partido mais corrupto da história. Eu falei, de que história vocês estão falando? Tá falando lá desde lá das Seis Marias? Tá falando do quê? Né? Porque da história do Brasil, da história da República, ainda é questionável. Mas aí deram a Dilma de presente por um boi de piranha. Foi devorada, né? Saiu lá e tal, né? E deixaram ela ingovernável. Aí depois, o governo... Eles travaram o governo, né? Nada rolava no Senado, nada rolava no Congresso, travaram tudo, né? E depois disso, teve o esquema do Temer também. Descobriram que o Temer estava pagando o Eduardo Cunha preso para ele não delatar. E aí, nesse momento, quando aconteceu isso, eu falei, nossa, agora vai ter mais uma deposição. Não teve deposição, porque o sistema, a classe política tinha entendido que já tinha derrubado o que tinha que derrubar e agora tinha que estancar a sangria. Obrigado. Tinha que estancar. Oi. Tinha que estancar a sangria, né? E deixou e os anéis e foi com os dedos, né? Porque o petismo, tanto o Lula quanto a Dilma, eles cumpriam um papel importante para a expansão do capital, para o lucro da burguesia. O Lula falava até, né? Se orgulhava, tipo, os capitalistas nunca ganharam tanto quanto ganharam no meu governo. Foi preciso um metalúrgico chegar ao poder para a burguesia realmente ganhar dinheiro nesse país e tudo mais, né? Inclusive, a trajetória do PT, do Lula, foi uma tragédia, gente. Por favor, né? Tudo que aconteceu. Eu nunca fui petista, não sou petista, eu sou. Né, não sou dessa corrente, mas foi uma tragédia também, né? O que aconteceu na vida dos petistas, do Lula específico, né? Mas uma coisa que era do PT, que era muito característico, era de isolar o movimento institucional, a direção dos movimentos, da base. O petismo ele surge nas greves da ABC, né? O Giovanni falou que foi meu orientador no mestrado. Eu fui estudar o movimento operário da ABC por conta do Giovanni, que tinha um projeto nisso e tal, né? E aprendi muito nesse projeto, aprendi muito com essa pesquisa. E o Lula surge nas assembleias do ABC e ele surge como um intermediário entre a ditadura, né? Que eles precisavam se auto-reformar. O Florestan também fala isso, né? De se auto-reformar e uma massa radicalizada, né? E o movimento é isolar. O movimento era isolar as bases e levar tudo para o institucional, né? E foi isso que ele fez no governo. Mas como cumpria um papel para a burguesia, para os lucros capitalistas, eu acho que o PT, que o Lula, que a direção do petismo, né, a articulação, pensava que a burguesia não ia dar um golpe neles. Nesse sentido, que eu digo que é uma tragédia, né? Ele fez todo o serviço que a burguesia demandava dele, mas a burguesia não deu nada em troca do que ele esperava que desse, né?
Aí diz que ele saiu da cadeia depois, chegou à presidência agora, full pistola, né, como se diz, né? Tal. E deveria ser mesmo. Mas, se a gente for olhar para a trajetória brasileira, a gente vê que não é novo isso. A burguesia fez a mesma coisa com o Getúlio Vargas. Era um cara da burguesia que servia a burguesia e tal, e os caras foram lá e fez o cara se suicidar, ou suicidaram ele, não sei. Fizeram com o Juscelino Kubitschek também. O cara fez lá, fez todo o serviço de burguesia e tá acontecendo um destino trágico também. O Goulart também, que também era um cara da burguesia. Então a burguesia não tem esse problema. Ela usa mesmo as pessoas populares, os seus dirigentes, e depois joga fora. E depois, se precisar, suicida o cara, né? Tal. E nesse processo, então, há o Temer envolvido nesse esquema, e ele disse, eu não vou renunciar. E ninguém ligou, né? E nesse processo a Lava Jato entrou, e a Lava Jato, ela entrou porque ela tinha um objetivo muito específico, que era o Lula continuava popular, e ele tinha grandes chances de ser eleito. Então continuou o golpe, continuou um movimento para que o PT não pudesse mais voltar ao poder. Porque o PT ele faria todo o serviço que a burguesia queria, mas a temporalidade era diferente. Porque o PT ia passar reformas, mas passava de forma mais lenta, né? E nesse período de crise do capital, de crise de reprodução, da lucratividade, a burguesia queria velocidade, rapidez nos processos. Então foi isso, limar esse pessoal que trabalhava de uma forma não adequada a essa nova fase, foi o que aconteceu nesse momento. E, então, no final, quando a gente termina todo esse processo, analisando esses 10 anos, o que a gente vê? Um ascenso de massas que não conseguiu se auto-organizar, que não conseguiu estabelecer bases, que não conseguiu solidificar um programa político de transformação estrutural. Uma parte dessa massa, que foi as ruas em 2013, abraçou as ideias de que o problema era a gestão do Estado e não a estrutura social que se reproduz, com um país subdesenvolvido, com superexploração, com moradias precárias, que é parte da estrutura do sistema capitalista da periferia. Né? Deixou de enxergar isso e passou a acreditar, uma parte da população passou a acreditar que o problema era de gestão. Né? E tem uma outra parte da população que realmente, infelizmente, ela vai de acordo com o que o governo vai... com o sucesso do governo. Se o governo está bem, a população apoia, né? Enfim, isso. Então eu encerro por aqui. Eu agradeço o convite do Guilherme, agradeço ao professor Giovanni pelo debate, o camarada Luiz, essa oportunidade. Eu sei que o canal vai fazer os debates aí ao longo dessa semana. Eu vou estar assistindo aí. Obrigado pelo convite, obrigado pela iniciativa e que a gente consiga expandir um pouco mais e deixar alguma herança, algum acúmulo importante para as novas gerações